Olá, amigos, estamos entrando na live. Eu gostaria que vocês fossem sinalizando. Hoje nós estaremos falando sobre o poder da ação e da autorresponsabilidade em pessoas de alta performance. Aguardamos todos. Dentro de alguns minutos já começaremos. Olá, amigos que forem chegando. Hoje estaremos fazendo um bate-papo. Quero agradecer a Aparo, que tem me convidado já há alguns anos, né, para estarmos juntos nesta data tão especial de início aí, de final de ano, nas vésperas, né, das festas natalinas. Quero agradecer a Rose, agradecer a minha amiga Kélia, que tem sempre se lembrado de mim. E hoje, para mim, é uma data mais do que especial, porque há um ano atrás eu estava com a Aparo falando sobre inteligência emocional, condição para vivermos e passarmos por dias difíceis, e eu, logo após essa data, eu fui acometida de Covid, passei 40 dias na UTI, e por um milagre, Deus me salvou, me curou, me tirou de lá. Graças a Deus, porque nós temos ainda um propósito a cumprir na nossa vida, né? E hoje, como nós prometemos, nós vamos falar sobre o poder da ação e da autorresponsabilidade em pessoas de alta performance. E para falarmos desse tema, muitas vezes as pessoas vão se perguntar, será que eu sou uma pessoa de alta performance? Será que alta performance é só condição para pessoas muito inteligentes, pessoas com muito sucesso? Como é isso? O que é ser uma pessoa de alta performance? E também, o que é essa tão falada autorresponsabilidade, né? Então, nós estamos hoje nos propondo a pensarmos juntos sobre essa condição de termos ação, de sermos autorresponsáveis para termos uma alta performance. Estamos terminando o ano e muitas pessoas param e ficam pensando, eu não fiz aquilo que eu gostaria de ter feito. Eu gostaria de ter feito muito mais. Eu gostaria de ter realizado muito mais. E você olhando para este ano que está terminando, e você às vezes fica frustrado porque não realizou aquilo que você gostaria de ter realizado. Você não teve uma alta performance durante o ano que está se findando. Mas temos um novo ano para iniciar. E aí? Como posso eu fazer para ter uma alta performance, para ter resultados positivos, para eu ter aquele resultado que eu gostaria de ter na minha vida, tá? Você já se sentiu, é bom a gente se perguntar, você já se sentiu alguma vez na sua vida como se a sua vida estivesse fora de controle? Como se aquilo que você quisesse fazer, realizar, não estivesse sob o seu controle? Você já se sentiu assim? Quantas vezes, né, você se falou, você admitiu que você não dá certo naquilo que está fazendo, que você não dá conta, que você não é capaz? Quantas vezes nós falamos, não somos capazes, eu não dou conta disso, eu não estou dando conta da minha vida, né? Eu não estou no comando da minha vida. Muitas vezes as pessoas se sentem assim, como se a vida delas estivesse como um barco em alto mar, um barco à deriva, né? E hoje queremos tomar o leme da nossa vida nas nossas mãos. Nós podemos, sim, dirigir a nossa vida. Nós sabemos, quem crê, né? Eu creio que há um Deus que controla o universo, que controla a minha vida. Mas algumas ações, elas são da responsabilidade exclusiva, sobre a nossa responsabilidade. Deus, quando criou o homem, ele cria o homem, mas ele lhe dá um poder
que é o livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio, ele dá-nos esta condição de fazermos escolhas. Nós podemos escolher, né, como vamos viver a nossa vida. As nossas escolhas, elas têm uma ação e uma reação, né? Essas escolhas, elas estão sob a minha responsabilidade, sob a tua responsabilidade. Quando eu faço escolhas, eu me responsabilizo por essas escolhas, né? Como vocês sabem, né, eu sou linguista, sou professora, já fui professora universitária, me aposentei como professora universitária. Hoje estou supervisionando 2 escolas do Serviço para o Bem-Estar Humano, que é uma ONG em Uberlândia, e estou ali, né, ajudando, auxiliando na coordenação, na supervisão dessas instituições. Quando eu fiz as minhas escolhas profissionais, eu me tornei responsável por estas escolhas, né? E eu gostaria de dizer a vocês que, muitas vezes, nós fazemos escolhas às cegas, né? Não sabemos muito bem o que estamos escolhendo. E isso é necessário, para que isso não aconteça, é necessário que a gente tenha metas, a gente tenha objetivos na nossa vida. Me lembro muito bem que ainda muito jovem, né, quando eu participava da igreja, muito criança ainda, e que eu via as professoras, né, da igreja, via pessoas com alta performance, eu queria ser igual a elas. Então, eu já dizia para mim, eu quero ser professora, eu quero estudar. Veja bem, sou, né, de origem muito humilde, minha família é muito humilde, e não havia ali uma expectativa sobre pessoas que fizessem faculdade, se formassem. Mas quando eu olhei pessoas que assim trilhavam esse caminho do conhecimento, da busca pelo conhecimento, eu determinei no meu coração e na minha vida que eu faria isso, que eu estaria junto com essas pessoas, que eu estabeleceria isso como meta na minha vida, estudar, me formar e ser profissional, e escolhi a área da educação. Então, veja bem, quando eu fiz essas escolhas, eu precisei agir para realizar aquilo a que eu me propunha fazer. Muitas vezes as pessoas estabelecem metas, estabelecem objetivos de vida, mas não agem em função da realização dessas metas. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, saber que as coisas não acontecem se eu não ajo em direção a elas. Então, quando eu me dispus a estudar e a fazer faculdade, a me tornar profissional, eu fui contra, inclusive, uma cultura da minha família que era de não estudar, de parar logo no início dos estudos. E eu disse, não, eu não vou parar os meus estudos, mesmo que a minha família não entendesse. Naquela época dizia-se, né, o estudo é para pessoas ricas. Como você vai estudar se você é uma pessoa pobre? E eu sabia que era possível. Eu via pessoas que, pelo esforço da realização, elas conseguiam alcançar as suas metas. Então, veja bem, quando eu escolho isso, eu tenho que me mover, eu tenho que agir em direção a essa meta estabelecida. Há um versículo na Bíblia que eu gosto muito, quando Jesus diz assim, lá em João 10:10, ele diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante significa vida plena, vida com sentido em todas as áreas, não é? Então, Deus, ele estabelece isso para nós, uma vida plena, uma vida abundante. Só que ele não faz isso de modo mágico. Deus não é um mágico. Deus nos auxilia, Deus está conosco para nos ajudar. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu quero estabelecer metas, ou eu quero realizar alguma coisa, eu preciso ter a minha consciência despertada,
eu preciso despertar-me na minha consciência. E uma das primeiras perguntas que você deve fazer é: eu estou gostando, eu estou satisfeita com isto que eu tenho hoje? Eu estou satisfeita com a minha vida? Como eu poderia melhorar a minha condição de vida? Ter esta consciência do meu chamado estado atual é importantíssimo, porque quando eu olho para a minha vida hoje, ela é fruto das minhas escolhas. Se eu estou como estou hoje, é porque eu escolhi, eu fiz algumas escolhas que me levaram no que eu tenho hoje como estado atual. Né? Se eu tenho sucesso ou não, se eu consegui alguns desejos, né, que todos têm, como se eu desejei ter uma casa própria, eu trabalhei e eu consegui isto foi em função das metas que eu estabeleci para a minha vida e das escolhas que eu fiz, né? Se você é casada e tem sua família, isso foi uma meta que você estabeleceu na sua vida. E como que você está realizando estas suas metas, né? Os resultados das minhas escolhas, elas impactam a minha própria vida e impactam as pessoas que estão ao meu redor. Marido, esposa, filhos, parentes, amigos, são todos impactados pelas escolhas que eu faço. Se são boas escolhas, se são escolhas ecológicas, como a gente pode dizer, né? São escolhas que faz bem a todos, faz bem a mim e faz bem ao outro, com certeza esse impacto vai ser positivo. Ter essa consciência do nosso estado atual é muito importante. Como estou eu hoje na minha vida, né? Muitas pessoas, às vezes, se colocam num estado de vítima. Eu não consegui ter sucesso, eu não consegui realizar muitas coisas, eu não consegui, né, alcançar os meus objetivos, alcançar as minhas metas, mas é porque eu não sou tão bom como eu gostaria de ser. Essa é uma grande mentira. Todos nós somos muito bons. Nós precisamos encontrar qual é a nossa expertise, em que eu sou bom, para potencializar isso em que eu sou bom, né? Então, essa consciência de si mesmo, essa consciência do nosso estado atual, nos leva automaticamente a reconhecer-nos enquanto autorresponsáveis pela nossa própria vida. Nós não podemos, pessoas de alta performance, agora mesmo definir direito o que é alta performance, elas não se colocam nunca em estado de vítima. O vitimismo não pertence a elas. Não sou assim porque alguém me fez alguma coisa, porque alguém me magoou, alguém me fez sofrer, alguém me abandonou, alguém não me fez o melhor que ela poderia fazer, porque meu pai não investiu em mim, minha mãe não investiu em mim, minha família não investiu em mim. Este estado de vitimismo paralisa muito as pessoas. E as pessoas ficam sempre nesse estado de eu não dou conta porque alguém não me ajudou, e ela vai ficar paralisada no que ela não gostaria de estar. A sua vida atual não é boa porque alguém fez com que ela não fosse boa. Não. As nossas ações, elas culminam naquilo que nós podemos ser. Então, a ideia de que você faça uma autoavaliação de si mesmo, o que eu tenho investido, como eu tenho investido na minha vida, como eu tenho planejado a minha vida, como eu tenho feito, o que eu tenho feito para que a minha vida seja aquela vida que eu gostaria que ela fosse, né? Então, veja bem, nós não somos vítimas do acaso. Eu nasci de uma família pobre, uma família que não tinha uma cultura escolar, não tinha uma cultura de estudar, mas, no entanto, eu resolvi que essa não seria a minha vida, que eu mudaria o curso da minha vida, porque
quem está no leme da sua vida é você mesmo. Né? Temos alguns exemplos de muita superação e de ação. Veja bem, superação é você agir de forma superior. Né? Eu gosto muito de uma passagem bíblica, quando Jesus estava indo em direção a uma cidade de Jericó, e quando ele passou por um lugar, havia um cego chamado Bartimeu. E aquele cego já estava ali há muito tempo. E ele mendigava, porque ele não tinha condições de trabalho, e ele tinha uma capa que o identificava como cego. E Bartimeu, quando ouviu a multidão e ouviu que Jesus estava no meio daquela multidão, Bartimeu começou a gritar. Olha a ação de Bartimeu, começou a gritar. Gritar é uma ação. E ele falava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão tentava impedir Bartimeu, falava, Bartimeu, cala a boca, ele não vai te ouvir, ele está muito ocupado com outras pessoas, não grite. Quanto mais as pessoas o impediam de gritar, mais Bartimeu gritava. Bartimeu pensou consigo mesmo, né? Com certeza, esta é a minha hora, este é meu momento, ele está passando aqui, eu não posso deixar esta oportunidade passar, eu vou gritar, até que ele me escute. E Bartimeu gritou até que Jesus o ouviu. E Jesus falou assim, olha, o que você quer que eu te faça? E Bartimeu jogou a capa. Aliás, Jesus mandou alguém chamar Bartimeu. E alguém chegou para Bartimeu e falou, Bartimeu, ele te chama. Quando Bartimeu ouviu que Jesus o chamava, ele largou a única coisa que ele tinha, que era a sua capa, e correu para Jesus. Olha só a ação de Bartimeu. Primeiro, ele grita. Segundo, ele ouve que Jesus quer falar com ele. Terceiro, ele joga fora, ele larga para fora, ele joga para fora de si a única coisa que ele tinha, que era a capa. Mas aquela capa lhe dava uma condição que ele não queria. Ele não queria a sua vida atual, ele não queria ficar naquele estado de mendicância, naquele estado de miséria, naquele estado de pobreza, naquele estado de cegueira. E ele falou assim, olha, para eu me ver livre desse estado, eu tenho que largar esta capa. E ele larga a capa. Veja como o Bartimeu age, ele tem uma meta, ele quer ver, ele quer enxergar. Nós temos também uma outra história da mulher de fluxo de sangue. Era uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e já tinha perdido todo o seu dinheiro em busca de médicos que a curassem, sem nenhum êxito. Mas um dia ela ouve que Jesus estava passando pela multidão. Aquela multidão é uma multidão que impede aquela mulher de chegar perto de Jesus. Imagina que aquela mulher, com tamanha hemorragia por 12 anos, deveria ser raquítica, deveria ser frágil, deveria ficar sem forças muitas vezes, mas ela diz assim, eu vou alcançar Jesus, eu vou enfrentar essa multidão. Olha a ação desta mulher. Eu vou enfrentar essa multidão, porque eu preciso tocar em Jesus. Olha a ação desta mulher. Primeiro, ela não se intimida diante da tamanha multidão que estava ali. Segundo, ela também rompe com o medo, que era o medo de uma mulher daquela época, uma mulher considerada impura, tocar em um homem, coisa que era impensável para aquela cultura, aquele sistema. Então, veja bem, ação. Aquela mulher teve uma ação, ela estabeleceu uma meta, eu quero ser curada. Mas o que eu preciso fazer para ser curada? Eu preciso enfrentar a multidão? Então eu vou enfrentar. E ela enfrenta a multidão e ela toca em Jesus e ela alcança o seu objetivo, que é de ficar curada. Então, veja bem, a ação, ela vem a partir de um momento em que eu me reconheço como um determinado estado. Eu estou precisando de algo. O meu estado atual não me favorece. O meu estado atual não me agrada. Eu quero mudar o meu estado atual. O que eu preciso fazer para mudar o meu estado atual? Tem também uma história muito interessante, que é a história de Mandela.
Mandela foi um homem ativista, né, contra o apartheid, contra a condição de separação dos negros, né, e dos brancos, e ele, por conta desse ativismo, ele ficou preso por quase 27 anos na África do Sul. E naquele tempo preso, Mandela olhava para o estado atual dele, eu estou preso, mas o que eu posso fazer para sair dessa condição? E ele pensava num futuro, ele via claramente um futuro dele fora daquela prisão, e o que ele precisaria de ter quando ele saísse daquela prisão e que ele pudesse impactar pessoas. Então, Mandela estudou administração, Mandela estudou direito, e os presos junto a ele falavam assim, Mandela, por que você continua nessa história de estar sempre bem-humorado? E Mandela falava assim, olha, eles prenderam meu corpo, mas eles não podem prender a minha mente, eles não podem prender as minhas emoções, eles não podem prender a minha vontade. Então, Mandela estudou. Mandela, ele estabeleceu uma meta. Quando eu sair daqui, eu quero estar preparado para impactar pessoas. E quando Mandela saiu, Mandela simplesmente foi reconhecido como o grande homem que ele foi, né, para o povo da África do Sul, a ponto de ser presidente da África do Sul, de receber prêmio Nobel, de receber vários prêmios. Mas veja bem, Mandela não ficou paralisado pela condição daquele estado atual, de estar preso. Ele projetou o futuro, ele estabeleceu uma meta. Nós temos atualmente um exemplo muito interessante, um exemplo vivo, que é de um jovem, o Nick, né, Vujicic, que é australiano, um jovem que nasceu sem os membros superiores e inferiores, sem pernas e nem braços. Veja bem, o Nick, ele poderia ter sido paralisado naquela condição. Mas a mãe do Nick falou assim, não, meu filho vai estudar. Meu filho vai estudar. E ela investiu naquele filho. E o Nick também, hoje, ele é um grande palestrante, motivacional, ele é um grande exemplo de superação. E ele fala, eu sou feliz na minha condição, porque eu não tenho braços, eu não tenho pernas, mas eu tenho vida. E eu tenho condições emocionais de viver bem essa minha vida. E Nick projetou a sua vida de tal forma que ele hoje é um grande homem de sucesso. Veja bem, pessoas que se você olhasse, você falaria assim, esta pessoa não pode auto-performar. Ele não pode ter alta performance, ele não vai dar conta de realizar nada, ele não vai dar conta de ter resultados, mas, no entanto, quando a pessoa toma o leme da sua vida e projeta e tem metas, altas metas a serem alcançadas e caminha em direção a essas metas e se planeja para realizar, ela pode sim ter sucesso e ter grandes resultados. Então, veja bem, oportunidade de superação, de desafio, de perseverança. Nós temos todas essas condições, todos nós temos. A alta performance não é apenas para pessoas já com alguma condição privilegiada, não. Pessoas, às vezes, que têm grandes dificuldades, elas podem, sim, ter uma alta performance naquilo que elas conseguem ter. O máximo, alta performance, na verdade, é você conseguir o máximo daquilo que você pode ser e daquilo que você pode ter. Então, veja bem, você estabelece até onde você pode chegar. É você que estabelece onde você quer chegar.
E se você estabelece que você quer chegar apenas a 1 metro, você vai chegar a apenas 1 metro. Se você quer correr apenas 1 metro, você vai poder correr só 1 metro. Se você estabelece que você vai andar muito mais, que você vai além, você vai conseguir além. Então, veja bem, esses exemplos, eles nos dão uma consciência de que o homem, ele tem um grande potencial. Todos nós temos grandes potenciais. Agora, como que eu vou alcançar a totalidade da minha potencialidade? Sou eu quem vou estabelecer isto. Sou eu que vou limitar a minha própria alta performance, né? Nós temos visto exemplos, muitas pessoas às vezes nos falam assim, a minha irmã mesmo falou assim, olha, eu tenho vergonha das Olimpíadas, dos atletas normais, porque quando eu vejo, principalmente dos brasileiros, ela diz, né, porque quando a gente vê os paraolímpicos, ou as paraolimpíadas, a gente vê muito mais. A gente vê pessoas de alta performance, com, às vezes, muitas limitações, grandes limitações físicas, e elas conseguem a alta performance que elas gostariam de ter. O nadador que fala assim, eu quero chegar em primeiro lugar, e que treina muito para chegar naquela meta. Eu vou bater o recorde. Eu vou chegar em primeiro lugar. Essa é a sua meta. Mas veja bem, quando eu tenho uma meta desta grandeza, eu tenho que, de alguma forma, treinar. Eu tenho que buscar os meus recursos para conseguir alcançar essas metas. Como diz um amigo meu, nada cai do céu e nada é de graça. Tudo tem um grande preço a ser pago. Muitas vezes, o alto preço, ele é de uma vida, muitas vezes, de grandes sacrifícios, mas de resultados por conta das metas estabelecidas, né? Veja bem, alta performance, ela é um estilo de vida. Você ter alta performance é você estabelecer um estilo de vida. Eu vou me superar a todos os momentos, a cada desafio proposto, a cada dificuldade imediata, eu vou buscar trabalhar comigo mesma, ou comigo mesmo, como eu posso superar essa dificuldade. As barreiras, elas existem para testar a nossa capacidade de buscar soluções. Nesta vida moderna, hoje, nós temos vários desafios. E esses desafios só são superados quando o indivíduo, quando nós resolvemos que não vamos paralisar. Agir em direção à conquista das metas que estabelecemos para nós mesmos. Muitas pessoas, às vezes, estabelecem uma ação que é de não ação, é de paralisia, de paralisar. Tem também uma história muito interessante na Bíblia, que diz que um homem ficou parado em um poço de Betesda por 38 anos. Ele era paralítico e conta a história que naquele poço, de vez em quando, um anjo ia e movia as águas. E naquele mover das águas, a pessoa que se jogasse naquelas águas, elas conseguiriam ser curadas. E aí Jesus, sabendo daquele homem, com certeza, como Cristo é onisciente, ele, chegando até aquele poço, ele sabia que ele estava ali há 38 anos. E Jesus pergunta para aquele homem, o que você quer? Por que você não está curado? E aquele homem fala uma coisa que parece muito óbvia. Ah, Senhor, eu não tenho ninguém para me jogar nessas águas. Todas as vezes que o anjo desce, que movimenta as águas, eu não tenho ninguém para mover
para me mover até essas águas. Veja bem, 38 anos. Há uma grande missionária e pastora que chama-se Joyce Meyer, e ela diz o seguinte, que se aquele homem, ele se movesse milímetros, 38 anos, ele estaria na beira daquele poço. Então, veja bem, muitas vezes a dificuldade nos paralisa, né? Mas Jesus, tão misericordioso como ele é, ele disse para aquele homem, toma tua cama e levanta e anda. Mas olha a ação que aquele homem precisava realizar. Jesus falou para ele, olha, levanta. Ele poderia dizer assim, mas eu não dou conta de levantar, eu sou paralítico. Jesus falou para ele, toma sua cama. Olha, mas como que eu vou tomar minha cama? Eu sou paralítico. Anda, como que eu vou andar? Eu sou paralítico. Ele poderia dizer isso. Mas aquele homem, de alguma forma, ele realizou essas ações que Jesus pedia que ele realizasse. Tá? Então, a ação, a autorresponsabilidade, ela também é um estilo de vida consciente. Nós, todos os dias, devemos, no final do dia, dizer o que eu realizei hoje. O que eu tive como resultado nessas 24 horas deste dia que eu vivi. Ou 8, 12 horas, para quem trabalha 8 horas no final desse dia de trabalho, você pode se perguntar, o que eu realizei? Ou, se você não tem um trabalho, mas se você vive para a família, você pode perguntar, o que eu realizei neste dia hoje? Mas eu não realizei nada. Quem foi o responsável por você não realizar nada? Foram outras pessoas? Você vai posar de vítima? Ou você vai dizer, não, eu não realizei, porque eu fiquei parado, eu fiquei paralisado. Então, a autorresponsabilidade também é um estilo de vida. Todos os dias, eu olhar para o meu estado atual e perguntar a mim mesma, eu estou satisfeita com o resultado que eu estou tendo? Se eu disser não, não estou satisfeito, o que eu estou fazendo? Qual é a ação que eu estou realizando para que eu mude esta condição? Veja bem, nós estamos aí terminando o ano de 2021. Neste ano foi um ano de grandes desafios para mim. Depois de 52 dias internada no hospital, né, fiquei 40 dias na UTI, depois mais 12 dias no quarto. E quando eu saí dali, muitas pessoas esperavam que eu levasse muito tempo para retomar as minhas atividades. Mas quando eu, já no quarto, eu mesma me autodeterminei, eu quero realizar muitas coisas este ano. Então, quando eu vim para a minha casa, eu comecei a trabalhar o meu corpo, a trabalhar a minha mente, a trabalhar as minhas emoções, para eu não ficar naquele estado em que eu estava, que era de uma pessoa fragilizada, uma pessoa com muitos medos, porque a Covid nos traz muitos medos, e eu me decidi, este medo não vai me paralisar. E eu realizei muitas coisas neste ano. Com menos de 2 meses, eu já estava trabalhando, eu já estava dirigindo, muitas pessoas, mas a sua mente ficou tão boa, você não esquece, você não esqueceu nada. E eu falo para elas, mas eu agi para eu ter esse resultado que eu estou tendo, né? Veja bem, 2021 está terminando. E 2022? Como será 2022? Como será 2022? Eu vou estabelecer metas, grandes metas para eu realizar. Eu vou estabelecer objetivos para eu alcançar. Como que eu vou caminhar neste 2022? Eu vou começar a me vitimizar? Eu não posso fazer nada porque eu sou limitada fisicamente, eu sou limitada emocionalmente, eu sou limitada financeiramente, eu não posso estabelecer grandes metas porque eu não vou alcançar. Veja bem, se eu não estabeleço grandes nem pequenas metas, eu não vou alcançar nada.
As metas, elas são projetadas para serem alcançadas, ou pelo menos de eu me aproximar um pouco mais daquilo que eu gostaria de alcançar, do resultado que eu gostaria de alcançar. O que eu espero de 2022? O que você espera de 2022? Eu espero grandes coisas, grandes realizações, então eu preciso me movimentar. Eu quero ter uma profissão, então eu vou ter que me movimentar para ter essa profissão. Eu quero estudar, eu quero terminar meus estudos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estabelecer isso como uma grande meta e estabelecer objetivos para eu alcançar essas metas. É da minha exclusiva responsabilidade o que eu quero. Deus nos deu esse arbítrio, né? Esse livre-arbítrio, que é uma alta responsabilidade sobre nós mesmos. Muitas pessoas às vezes dizem assim, mas eu sou assim porque Deus quer. Deus quer o melhor para nós. Deus só quer grandes coisas para nós. Ele tem uma vida abundante. O que é abundância? É quando você chega a ponto de transbordar. Quando você chega no momento em que você pode dar mais do que você recebe até. Então, vida abundante é isso, é você poder contribuir com os outros, inclusive. Para eu ter essa vida abundante, eu tenho que estabelecer essas metas, né? Muitas vezes nós não temos essa visão clara de futuro. O que eu quero para a minha vida? A visão clara de futuro você precisa escrever. O que eu desejo alcançar? O que eu desejo alcançar a curto prazo? Eu coloco no meu papel. Se eu quero terminar o ensino médio, eu coloco no meu papel. Eu quero terminar o ensino médio. Qual que é a minha meta para 2022? Terminar os meus estudos em nível de ensino médio. O que eu vou fazer para alcançar esta meta? Primeiro, eu preciso me matricular numa escola. E eu preciso estudar, tomar sobre mim essa responsabilidade de estudar. Eu quero me profissionalizar. Qual é a profissão que eu quero? Qual é a profissão que eu quero? Eu quero ser um contador? Então, eu tenho que estudar contabilidade. Eu quero ser médico? Eu vou ter que estudar para ser médico. Eu quero ser um professor de educação física? Eu tenho que estudar para ser um professor de educação física. Eu quero ser um bom vendedor, eu quero vender bem. Então, eu vou ver quais são as estratégias daqueles grandes vendedores, quais são os objetivos de um grande vendedor, quais são as metas de um grande vendedor, e eu vou perseguir essas metas. Eu quero ter uma família feliz. Eu quero fazer bem para a minha família. O que eu preciso fazer? Eu preciso tratar a minha família com mais gentileza. Eu preciso pensar um pouco mais na minha família do que em mim mesma. Eu preciso me dar um pouco mais para fazer a minha família feliz do que ficar apenas esperando que eles me façam felizes. Me façam feliz. Eu quero ter um casamento feliz. Eu quero casar-me. Como que você vai casar se você não procura alguém? Se você não se deixa achar por alguém? Então, você precisa se expor. Eu quero encontrar um parceiro, eu quero encontrar uma parceira, eu quero encontrar o grande amor da minha vida. Então, eu vou me abrir para esta possibilidade de encontrar o grande amor da minha vida. Então, veja bem, são metas. Quais são as nossas metas para 2022? Mas eu já estou aposentada, eu não preciso mais de trabalhar, mas o que mais você vai fazer? A expectativa de vida nossa hoje, ela é de longa vida, né? E o que eu vou fazer com todos esses dias, com todos esses anos que Deus tem para mim?
Vou ficar parada? Vou ficar acomodada? Eu vou agir, eu vou fazer o bem para mim mesma, bem para as pessoas que me rodeiam, e eu vou fazer bem para a sociedade, porque quando eu alcanço bons resultados, isso vai impactar de alguma forma as pessoas que estão ao meu redor. Então, hoje, esta é a ideia, né? De hoje nós começarmos a pensar qual é a parcela de responsabilidade, qual é a parcela de responsabilidade que é minha, que eu tenho, para com tudo isso que eu conquistei, para com os meus resultados. Se eu não tenho bons resultados, se eu não alcancei o resultado que eu gostaria de ter alcançado, não basta eu dizer, é porque alguém não me ajudou. É porque eu não tive condições. Como que eu posso chegar lá se alguém não me ajuda? Veja bem, muitas vezes é preciso até pedir ajuda. Agir também no sentido até de pedir ajuda. Veja bem aquele homem, aquele cego Bartimeu. Ninguém o ajudava, muito pelo contrário. Muitas pessoas dificultavam a vida dele. Não queriam nem que ele gritasse por Jesus. Mas ele dizia, eu preciso pedir ajuda. E se existe alguém que pode me ajudar, é este homem que está passando por aqui. É Jesus. Eu já ouvi falar que ele cura muitas pessoas. Então, veja bem, Bartimeu, ele tinha claro para ele o estado atual em que ele estava. Eu não quero, esta vida não é a vida que eu quero. Ficar cego não é o que eu quero para a minha vida. Eu sei que alguém pode me ajudar, Jesus pode me ajudar, então eu vou gritar por ele, mesmo que ninguém queira que eu grite, mesmo que a multidão não queira que eu grite, eu vou gritar. Ação de pedir ajuda, ação de buscar ajuda, ação de perguntar, olha, quem está passando por aqui? Jesus, então é esse mesmo que eu quero. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo, eu não dou conta. Mas você já pediu ajuda? Eu hoje, por exemplo, para fazer essa live, precisei da ajuda do meu filho, que está aqui do meu lado. Eu não faço lives muitas vezes, principalmente pelo Facebook, muito pouco. Então, eu já havia me esquecido de como fazer isso. Então, eu pedi ajuda. Espero que esteja bem, espero que esteja tudo bem daí. Então, veja bem, aquilo que eu não sei, eu peço ajuda. Uma outra forma de nós obtermos resultados positivos é nós nos aproximarmos de pessoas que sabem fazer valer a sua própria vida, que sabem fazer valer a sua profissão. Então, eu vou me aproximar, eu vou ficar perto desta pessoa, eu vou aprender tudo que esta pessoa pode me ensinar. Então, veja bem, às vezes a ação, inicialmente, pode ser muito tímida, mas é uma ação que vai levar a outra ação, que vai levar a outra ação, e quando nós vemos, nós já estamos numa condição de alta performance. Alta performance é um estilo de vida, é você não conformar com aquilo que você tem no seu estado atual, e é você buscar sempre ir além, ir a mais, ser mais do que você é. O Nick, ele fala isso, olha, ninguém pode conformar com as dificuldades que a vida lhe impõe. Se ele estivesse conformado, né, com a vida que a sociedade pensaria que ele poderia ter, ele iria ficar, muitas vezes, sozinho em casa, não ia, eu não posso nem ter família, e o Nick casou-se, tem filhos, então, veja bem, ele sabia de onde ele queria chegar. Então, a alta performance, ela é um estilo de vida. Então, retomando o título, né, da nossa conversa, que é o poder da ação e da autorresponsabilidade em pessoas de alta performance. Pessoas de alta performance é você, sou eu, somos todos nós.
todos nós podemos, né, ser pessoas de alta performance. Basta que nós tenhamos uma consciência do que nós somos, do onde nós estamos, onde eu quero chegar, e agir em direção a esta meta, né? Paulo Vieira, ele diz que tem poder quem age. Tem poder quem age. Quantas vezes eu já li um livro que eu fala assim para mim, nossa, eu já até pensei nesse tema, já pensei em escrever um livro sobre esse tema, mas agora, olha aí, já escreveram. Ou seja, passou a oportunidade. Então, quando às vezes nós deixamos de agir, a gente acaba perdendo a oportunidade, né? Em Minas Gerais, a gente diz que o mineiro não perde o trem, né? Por quê? Porque ele está sempre pronto, ele sabe que ele vai viajar, então ele já prepara antes toda a sua bagagem, e na hora certa, no lugar certo, ele está lá. Veja bem, a vida é uma oportunidade. Ela nos oferece várias oportunidades. E como bons mineiros, nós não podemos perder o trem da oportunidade. Se eu desejo algo na minha vida, eu preciso me mover, me movimentar para ser aquela pessoa que eu gostaria de ser, para ter aquele resultado que eu gostaria de ter. Eu posso testificar para vocês que eu agradeço muito a Deus e as pessoas que sempre estiveram do meu lado. Muitas vezes eu tive que pedir ajuda, mas eu pedi ajuda e eu recebi ajuda e eu consegui chegar onde eu gostaria de chegar. Uma das metas que eu tinha na minha vida, ainda de muito jovem, era de fazer um mestrado. Eu tinha como meta trabalhar na universidade, ser professora universitária, e para isso eu precisava ter um curso de mestrado. E era muito difícil para mim, porque eu trabalhava muito, tinha minha família para cuidar, mas quando surgiu a oportunidade de eu me inscrever no mestrado, eu comecei a me preparar. Todos os livros que estavam listados naquele edital para fazer aquelas provas, eu procurei, eu não tinha nenhum daqueles livros, mas eu busquei todos aqueles livros. Eu trabalhava até muito tarde, até 22, 23 horas, e eu passava parte da minha madrugada lendo. Nas horas do meu descanso, nas horas em que eu tinha de recreio, podemos assim dizer, na escola, eu estava estudando. Nos meus finais de semana, eu estava estudando, com um objetivo claro: alcançar o curso de mestrado, realizar o curso de mestrado. E para isso eu me preparei, eu treinei a minha mente, eu investi na minha mente. Então, veja bem, eu consegui, eu cheguei lá, eu consegui com muita dificuldade, mas eu consegui. Muitas vezes no ônibus, andava de ônibus, eu estava lendo. Eu queria fazer, eu gostaria de fazer, e eu me movi em direção a concretizar o meu desejo. Então, veja bem, essa questão de agir depende só de nós mesmos, depende só de você, depende apenas de mim e as escolhas que eu quero fazer. Ficar parado é uma escolha. Fazer nada é uma ação. Parece estranho, mas é fazer nada. Ficar parado é uma ação. Só que não produz resultados. Não produz o resultado que muitas vezes nós gostaríamos de ter. Eu espero que com essa reflexão a gente tenha claro, né, nós tenhamos claro para nós mesmos o que eu posso fazer. O que eu, enquanto indivíduo, posso realizar? A Aparo é uma instituição que realiza muito, porque ela tem metas. Eu sei que os amigos da Aparo também fazem muito, porque têm metas. E as metas são cada vez mais desafiadoras.
a coragem de nos colocarmos, né, diante dos desafios, diante das dificuldades que nos aparecem. Eu me lembro muito bem que em 2020 eu falava muito com algumas pessoas e tinha um grupo que eu fazia algumas mensagens, e uma das mensagens últimas que eu fiz foi esta: 2021 estará como um grande desafio para nós. Eu não sabia quais os desafios que eu enfrentaria, mas eu sabia que havia desafios. 2022 também será assim. Nós teremos grandes desafios à nossa frente. Nós teremos grandes situações em que vai exigir coragem, vai exigir fé, vai exigir ação. Então, nós precisamos estabelecer, em primeiro lugar, como que eu vou enfrentar os novos desafios deste novo ano. Como que eu vou enfrentar? Eu vou enfrentar com coragem? Eu vou enfrentar com destemor, ou seja, sem medo? Eu vou enfrentar com ousadia, eu vou me preparar, vou preparar-me o máximo que eu posso para enfrentar e ter os resultados que eu gostaria de ter? Isto cabe a cada um de nós responder. A cada um de nós. Como você vai enfrentar os 365 dias de 2022? O que você vai fazer com esses 365 dias? Se vier alguma doença, como você vai enfrentar? Com positividade, com otimismo, com coragem, ou você vai se abater? Se um desafio profissional se apresentar para você, como que você vai enfrentar esse desafio? Com coragem, com ousadia, com fé? Ou você não vai enfrentar? Você vai ficar parado? Esse é o meu desafio para você. E um dos meus, se eu posso dizer, conselho, né, das minhas orientações como coach, é para que todas as pessoas possam fazer um plano de ação para o próximo ano. Um plano de ação. Então, veja bem, você deve fazer um plano de ação, estabelecer metas para o próximo ano. Você deve escrever, colocar no papel todas as metas que você quer alcançar. Você precisa, de alguma forma, né, se mover em relação à realização desses objetivos e desta meta que você vai estabelecer. Então, veja bem, autorresponsabilidade. A pessoa de autorresponsabilidade, ela assume para ela mesma aquela condição de eu sou o fruto das minhas escolhas. Eu realizo e eu recebo, eu colho o fruto das minhas realizações. Então, ser autorresponsável é você responder positivamente aquilo que é colocado diante da sua vida. Muito obrigada, viu, Kelinho? Obrigada, Rose, que Deus abençoe a todos.